Jornal 91. As primeiras informações do dia. Tem uma empresa que começou a produzir uma espécie de capacete de PVC. Permite a oxigenação não invasiva de uma forma mais confortável aos pacientes, de acordo com os profissionais da saúde. E a pergunta que a gente faz aqui para a doutora Juliana, esse equipamento, doutora, ele substitui o ventilador? Na verdade, sim. Esse equipamento ele serve para fazer o que a gente chama de ventilação não invasiva, ou seja, ele serve como uma interface, mas ao mesmo tempo ele também pode ser utilizado sem ser conectado ao ventilador mecânico. Então, quando a gente utiliza o ventilador mecânico como uma forma de ventilação não invasiva, a gente tem algumas interfaces para isso. E geralmente são máscaras que vão no rosto e que precisam ficar muito apertadas, né? E então, o capacete, o helmet, ele vem para dar um maior conforto para esses pacientes, sabe? Então, o paciente consegue se alimentar, ele consegue falar também com a utilização desse capacete, então ele acaba sendo um pouco mais confortável. E a principal questão dele que nos ajuda muito é que ele pode ser conectado somente na rede de ar comprimido e oxigênio, e ele tem uma válvula pressurizada. Então a gente consegue utilizar esse equipamento sem ele estar acoplado ao ventilador mecânico. E assim a gente consegue liberar o ventilador para os pacientes que realmente precisam ser entubados. Olha, muito interessante, né? Você que está nas redes sociais, você está acompanhando algumas fotos disponibilizadas pela assessoria de imprensa do Hospital Marceli no Champagnat e inclusive algumas imagens, alguns vídeos para você entender como é que funciona, né, esse capacete que alguns hospitais aqui de Curitiba estão utilizando. Então, na verdade, a ideia não é substituir o ventilador pelo capacete, um pelo outro, são equipamentos complementares, é isso? São técnicas diferentes, na verdade, né? Então, a gente consegue gerar uma pressão, né, na via aérea do paciente, e isso ajuda a gente a esperar um pouquinho todo o desenvolvimento do processo inflamatório do paciente. Então, com este equipamento, a gente consegue melhorar a oxigenação do paciente, né? E com isso a gente vai deixando o processo inflamatório evoluindo. Pessoas que acabam tendo uma piora, claro que a gente, né, evolui com o paciente, ele vai para intubação e tudo mais. Mas o que a gente tem visto é que quando a gente entra de uma maneira precoce, a gente consegue tirar os pacientes, né, do procedimento da intubação. Bom, para a gente deixar claro aí para o nosso ouvinte, aliás, é a pergunta que eu ia fazer e vou fazer para você. A questão é a seguinte: nós temos esse procedimento da intubação nos hospitais que tem sido, claro, em último caso, precisa fazer, né? Quando precisa tem que fazer, não tem outro jeito, mas tem sido até um drama quando as famílias recebem a notícia que o paciente vai ser intubado. É como se na hora fosse um divisor de águas, até tem declaração de médicos em relação a isso, as pessoas falando coisas terríveis antes de ser intubado, se despedindo, como se fosse uma despedida. É um procedimento necessário dentro de uma UTI. A grande pergunta que eu tenho para você, eu acho que talvez até você já tenha respondido, é se existe a possibilidade deste equipamento, desse capacete, substituir a intubação dentro de uma UTI ou não. Não, na verdade ele não substitui a intubação. Entendi. A gente evita a intubação. Perfeito. Não existe nenhum procedimento que substitua uma intubação. Então, o que a gente tenta fazer é evitar a intubação do paciente. A gente sabe que, infelizmente, o procedimento de intubação nos casos da Covid-19 é um procedimento que acaba aumentando muito a mortalidade, né? Então, geralmente, é quando um processo inflamatório já está bem avançado. Então, o que a gente tenta com um capacete ou até com o uso da ventilação não invasiva é evitar com que esse paciente seja intubado. Então, não é que substitui, a gente evita, é diferente.